O futuro não espera, ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC, seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a Zuc está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. Zuc, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais. Olá, estamos iniciando mais um programa Gestão e Pauta com Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as segundas-feiras, às 20h30, no canal YouTube Gestão e Pauta com Cláudio Luve e na TV, às terças-feiras, às 23 horas, no canal 8 da Vivo e 9 da Claro, em São Paulo. E às quintas-feiras, às 22h30, no canal 508 da Vivo e 3 da Claro, em Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, apoiadores e patrocinadores. Aliás, estamos com um novo parceiro patrocinador, a BemVT, Gestão de Benefícios Corporativos. Já irei falar um pouco mais. E o tema de hoje, pessoal, tá fantástico. É travas emocionais, o inimigo invisível do sucesso. E estamos aqui com a Érica Moretti. Ela é mentora de negócios e liderança feminina, também CEO da DIC, Desenvolvimento e Inteligência Comportamental. Érica, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui no programa. Muito obrigada, Cláudio. Eu que estou com todo o prazer do mundo em estar aqui com vocês. Muito obrigada pela sua oportunidade no programa e também pela Com Brasil TV, né? O programa Gestão em Pauta. Está tudo muito bom aqui, muito maravilhoso. Estou muito honrada de estar aqui, Cláudio. Poxa, a honra é nossa receber você aí, né? Eu já vi acompanhando você aí nas redes sociais. E você faz trabalhos incríveis aí, né? Mas fala um pouco mais sobre você, sua jornada. Bom, meu nome é Érica Moretti, sou mentora de negócios e liderança feminina, CEO da DIC, Empresa de Desenvolvimento e Inteligência Comportamental. Hoje eu tenho um trabalho com mulheres empreendedoras e empresárias. Eu desenvolvo essa mulher internamente para que ela consiga atingir os seus resultados, atingir aquilo que ela tem como objetivo na vida, né? E você falou sobre a minha trajetória, eu sempre fui empreendedora, desde muito nova. Eu vendia na escola, sabe aqueles adesivos? Eu comprava R$1 aqueles adesivos que tem 10 na telinha e vendia R$1 a cada um. Olha isso com só. 7, 8 anos de idade. 7, 8 anos? É verdade. E aí depois, logo no meu primeiro emprego também foi em vendas e sempre dentro da área da beleza. 21 anos eu já virei gerente. Então eu tenho aí 2 décadas de experiência com vendas e 17 anos de experiência em liderança na prática. Porque uma coisa é eu te ensinar a ser uma líder, uma coisa é você já ter passado por ser uma líder, Verdade. vivido todas as experiências de ser uma líder e conseguir te
influenciar e conseguir te fluir aí dentro da sua liderança, né? E hoje eu trabalho com essas mulheres para desenvolver a liderança dela, não só a liderança, mas também aquelas que são empreendedoras e empresárias e que muitas vezes acreditam que a falta de sucesso dela é por problemas externos, né? Acredita aí que é o mercado, é alguma coisa que está acontecendo, quando na verdade ela esquece de olhar para dentro dela e entender que existem algumas travas que impedem ela chegar no objetivo que ela tem como objetivo na vida, né? Então esse é o meu trabalho hoje e também tem um programa com mulheres que é Business Mulheres. Uau! É um evento para mulheres empreendedoras e empresárias, também com esse intuito de desenvolvimento, né? E também tem algumas parceiras que trabalham ali comigo e tem sido um trabalho muito bom, muito honroso de ver as mulheres que, por acaso, por algum motivo, elas não conseguiam alcançar os resultados, não conseguiam avançar, e hoje elas falam, nossa, Érica, que maravilhoso hoje poder estar nesse patamar diferente, e eu nunca imaginei que era por travas internas, como você disse aí, invisível, que muitas vezes a pessoa não vê que acontece, e acontece com que ela fique travada e não avance e não chegue nos resultados que ela tem como objetivo. Primeiro, parabéns pela sua jornada, que ela é incrível, né? Você citou aí um programa que você tem, que se apresenta, né? Qual o nome dele mesmo? E você consegue lembrar os horários, onde que passa, o pessoal poder acompanhar? Então, esse que eu falei é do MIRAB, chama MIRAB, Ministério Regional de Aconselhamento Bíblico. Eu dou aula também em pós-graduação, né, de aconselhamento. Tá. E esse vai ao ar no YouTube mesmo, todas as últimas sexta-feiras do mês. Última sexta-feira do mês. Exatamente. Cada sexta-feira a gente traz pessoas ali que são, a maioria que envolve ali aconselhamento bíblico, né? E que vão trazer temas interessantíssimos sobre o desenvolvimento de pessoas ali dentro do aconselhamento. E aí, semana passada, eu que fui a entrevistada dentro do programa, falamos ali sobre sexualidade, né? Que é um tema muito abrangente. Então, foi muito interessante. Quem quiser, no Mirab, né? É @Mirab IMW, com B mudo, Mirab IMW, esse é o programa. E o que eu citei sobre as mulheres é o Business Mulheres, que é um evento presencial, né? Com esse mulheres. É um evento. Isso. Eu confundi, então esse aí é um evento com mulheres. Exatamente, que é feito com mulheres para desenvolvimento da mulher, né? A gente faz esse evento aí desde o ano passado, tá sendo muito bom. As mulheradas amam, não querem ir embora, a gente termina um evento 10 horas da noite, elas ficam lá até meia-noite, e esse foi no hotel aqui em Guarulhos, lá em Guarulhos, e eu falei pra elas, olha, já é hotel, se vocês quiserem, vocês já ficam aí, já dormem aí, já pode ficar por aí, mas é muito gostoso, né? É muito bom. Que bacana, assim, poxa, e você sabe que quando a gente tem essa percepção, no caso, você trabalha a questão das mulheres mesmo, né? Só com mulheres, até essa questão de travas que a gente vai falar aqui um pouco mais. E você acredita que isso tem a ver com o seu propósito? Com certeza, absoluta. Como eu te falei, Luvi, eu sempre fui da área comercial, né? 2 décadas na área comercial. Então, eu nunca imaginava hoje estar treinando, capacitando mulheres. A minha intenção era somente ter minhas lojas e trabalhar na área comercial como que era o que eu sabia fazer. Mas eu acredito muito que nada acontece por acaso e eu tive um chamado de Deus mesmo. E um dos treinamentos que eu fui chamava Mindset Milionário, que é ali no Instituto Brasileiro de Coaching, não sei se você conhece, com o José Roberto Marques. E ali eu tive realmente uma chave virada na minha cabeça. Porque eu realmente estava focada nas questões que era só a minha empresa, só os meus negócios, e Deus falou para mim, você está sendo egoísta. Todo esse conhecimento que você tem, não só a parte comercial, que eu tenho de gestão mesmo de negócio, mas a parte onde você entende sobre pessoas, sobre treinar pessoas, sobre capacitar pessoas, você vai guardar isso para você? Não, eu quero que você leve e impulsione outras mulheres. Inclusive, eu acho interessante você falar sobre missão, porque realmente é um chamado que eu nunca imaginava ter desde o ventre da minha mãe. E nesse dia, o meu nome é Érica, o significado do meu nome significa poderosa. E nesse dia eu ouvi Deus falando comigo, como é seu nome? Eu falei, Érica, o que significa seu nome? Eu já sabia, né? Significa poderosa. E Deus falou, eu quero que você empodere outras mulheres. Então, eu já tinha esse chamado para você desde o ventre da sua mãe e você não sabia. E eu realmente não imaginava. E hoje eu quero que você use esse poder para conseguir usar as mulheres. Ou seja, mostrar para as mulheres o poder que já existe dentro delas e elas não conseguem reconhecer. E é uma das coisas que eu mais ouço das minhas mentoradas, sem elas saberem disso. Elas falam assim, Érica, você me empoderou. Eu já não acreditava mais em mim, eu não acreditava mais que eu
conseguia chegar onde eu cheguei, e você enxergou em mim coisas que eu não conseguia enxergar. E aí eu vejo realmente o chamado de conseguir fazer com que essas mulheres cheguem e alcancem seus resultados, né? Isso é fantástico. E uma coisa que eu percebi, que você, essas formações, essas mentorias, você vivenciou a sua experiência. Exato. Uma coisa é você vender um curso, vender uma mentoria, mas você não ter passado pelo processo. Ser um mentor nem pode, né? Não ter passado pelo Exato. processo. É que hoje em dia Mas muita gente vende, Exatamente, né? exatamente o que você fala. Tem muita gente que hoje que se diz mentor, É. né? Fala, eu sou mentor. Mas para você ser um mentor de verdade, você tem que ter sentado na cadeira da onde você está ensinando aquela pessoa a chegar. Sim. Ou ter alcançado aquilo que a pessoa quer alcançar. Sim. E aí sim você vai poder sentar e mentorar aquela pessoa. E hoje em dia não, a pessoa acha que só o fato de ensinar, ela já pode ser um mentor. É que eu me formei em mentoring, né? E na mentoria eles deixam bem claro, uma coisa é você ser um coach, que você pode conduzir uma pessoa em qualquer resultado, independente se você já passou por aquilo ou não. E é um processo fantástico, você consegue sim levar a pessoa até o resultado sem ter sentado naquela cadeira. O mentor não. O mentor é alguém que já passou por aquilo. Exato. E aí ele tem não só o conhecimento, mas sim junto a experiência para conseguir conduzir a pessoa até aquele resultado. E onde faz a diferença, E né? onde faz a diferença, exatamente, né? Érica, então até para iniciar o nosso bate-papo em relação ao tema, né, que te definiu, que aliás é fantástico. Muito bom Eu tenho mesmo. certeza que vai contribuir muito com a nossa audiência. Vai, E com para certeza. começar aí, o que são travas emocionais e como que elas surgem? Olha, as travas emocionais são problemas internos, ou seja, bloqueios internos que a pessoa às vezes nem imagina que tenha, e esses bloqueios faz com que a pessoa não avance. Tá? Não atinja os seus resultados. Então, não é falta de capacidade, pelo contrário, a pessoa é super capaz, ela se esforça muito e, inclusive, tem pós-graduação, quer dizer, conhecimento tem e muito, só que quando ela se vê, ela se sabota. Os medos fazem com que ela não avance, os medos fazem com que ela não aproveite oportunidades que são levadas a ela, e ao mesmo tempo ela se engana dizendo assim, eu não cheguei nos meus resultados porque aconteceu isso, eu não cheguei. Os problemas são internos, ela acredita que são externos. É o mercado tá muito ruim, então ela começa a acreditar que são coisas externas, situações externas que acontecem com ela, para que ela não conseguiu chegar no resultado onde ela queria chegar, mas na verdade não é. São essas travas realmente internas. Então, é o momento onde ela tem que olhar para dentro e entender que tudo que ela passou na vida dela, desde o ventre da mãe dela até hoje, formaram essas travas. E são traumas, são medos, são sugestões que foram dadas para elas e ela acreditou naquilo e hoje, inconscientemente, faz com que ela trave e não avance no resultado onde ela quer chegar. E aí, quando ela não olha para dentro, quando ela não olha para essas travas, dando essa atenção devida, né, conseguir entender como que ela faz hoje para que essas travas não impeçam mais ela realmente fica por ali. E ela acredita que ela tem que fazer mais um curso. Eu sempre brinco, falando, não, o problema de quem é travado é querer fazer sempre mais um curso. Ela acredita que se ela tiver mais conhecimento, eu preciso de fazer agora um MBA, que se eu fizer um MBA agora eu vou conseguir chegar ao resultado. Eu preciso fazer mais alguns cursos, e ela faz e se frustra, porque ela continua no mesmo lugar, porque na verdade não é nada externo e não é o conhecimento dela, ou a falta de conhecimento dela. É realmente aquilo que está impedindo ela de avançar. E cada um é individual, ou seja, cada um tem as suas travas, cada um tem algo que aconteceu na vida, a forma como que foi a vida toda, para conseguir entender esses traumas e não só entender como ressignificar, para que a partir daquele momento ela não tenha mais os bloqueios e ela possa fluir livre e avançar. E uma das coisas que é importante também é o autoconhecimento, né? Se ela se conhecer... É importante. Em tudo, né? Em tudo. Se ela não se conhecer, ela também não consegue reconhecer as travas, né? Exato. Que aí é o outro passo aí para conseguir avançar e crescer. É que tem muita gente que quer o sucesso, mas ela esquece de olhar para dentro dela para entender que o sucesso já está dentro dela. Poxa, você citou algo muito importante, né? Essas travas emocionais que você bem disse aí, que surgem desde o nascimento, não é isso? Isso. E vai perpetuando durante a vida da toda. pessoa, né? Então, e aí você citou uma coisa importante, né? Eu acho que para
Qualquer coisa começa pelo autoconhecimento, Exatamente. né? Quem sou eu? Quem é o Cláudio Luve? Quem é a Érica? Né? Quais são meus pontos fortes? Quais são meus Exatamente. pontos de melhorias, né? Que seria por aí. Exatamente isso. Você tocou algo assim que é imprescindível. É o primeiro passo para você conseguir depois reconhecer suas travas, é reconhecer quem você é. E muitas vezes a gente enxerga a gente de uma forma distorcida, que foi às vezes o que falaram pra você. O que falaram no Cláudio Nuve quando ele era criança? O que falaram pra ele na adolescência? O que você acreditou que hoje você continua acreditando Sim. que falaram sobre você, ou que você viu, ou que você vivenciou durante toda a sua vida, e às vezes você acaba acreditando em mentiras. Verdade, Érica. E aí, quando você olha pra você, quem é você de verdade, quem é o Cláudio Nuve de verdade, quais são os potenciais dele, quais são os pontos de melhoria, você começa a ter já uma mudança de mente aí mesmo. Não, quem sou eu de verdade? Eu tenho muito mais poder do que eu acho que eu tenho, porque fizeram eu acreditar que eu não tenho esse poder todo, né? E não é aquele poder de se achar, de orgulho, né? Mas é um poder de execução, é um Sim. poder de avançar, é um poder de chegar nos resultados onde você quer chegar, e isso só começa, a base, como você falou, exatamente pelo autoconhecimento. Sim, sim. E você também citou uma coisa bem interessante, né? Que muitas das coisas são mentiras mesmo, né? Muitas. Você me corrige se eu tô certo ou não. Uma dessas, por exemplo, que o dinheiro é amaldiçoado. Ai, Então, isso vai passando de pai para filho, e aí a pessoa nunca vai ter uma vida próspera. exatamente. Porque ela cresceu ouvindo aquilo que o dinheiro é amaldiçoado, e não é. E ela O di- acreditou E nisso. acreditou nisso, Ela né, acreditou. Érica? Uma das maiores travas que existe é a trava do dinheiro, daquilo que a pessoa ouviu para toda a vida. Ela quer o dinheiro, mas ela acredita tanto que o dinheiro não faz bem É, internamente, porque ela acredita, ela sabe que o dinheiro é bom, só que internamente alguma coisa fala para ela assim, olha, pelo que ela já ouviu, isso. dinheiro não nasce em árvore, olha, o dinheiro é a raiz de todos os males. então. E realmente, se o seu foco for somente o dinheiro, seu coração estiver somente no dinheiro, realmente vai ser algo mal para você. Mas pelo contrário, a prosperidade é algo É maravilhoso. maravilhoso. O ter dinheiro em abundância é algo maravilhoso. Mas aí, quando você começa a atingir os resultados e ter esse dinheiro, vem aquela vozinha interna que você não sabe que tá ali, falando assim, ó, você não vai ficar muito bem com esse dinheiro não, viu? Porque ouviu às vezes do pai falando assim, olha, quem tem muito dinheiro é porque roubou, é porque é alguém que fez algo muito Isso, errado. Desde criança ouvindo isso. Então ele fala, ai, será que eu vou ser considerada uma pessoa que roubou? Será? As pessoas vão me enxergar a partir do momento que eu chegar com um carro bom, a partir do momento que eu tiver uma casa boa. Então, Será Érica, que eles né? vão me enxergar como uma pessoa que tá roubando? E essas coisas, é claro que não é do jeito que a gente tá falando aqui. É algo interno que vai, assim, muito automático dentro da cabeça dela e realmente faz com que ela não chegue no lugar onde ela quer. Porque ou alcance o dinheiro que ela quer, né, ou chegue nos resultados financeiros que ela está esperando. Por conta dessas crenças que são mentiras. Sim, E ela sim. acreditou e ainda continua acreditando, mesmo sem ela saber dessas Então, crenças, né? E eu brigo, eu gosto de falar, até desse exemplo que a gente deu aqui do dinheiro, né? O dinheiro não tem culpa de nada, o dinheiro é um papel. Como que você usa aquele dinheiro, Exatamente. se é pro mal, se é pro bem. Exatamente. Então, mas não é o dinheiro culpado, é quem tá usando, né? De que forma que você tá usando. De que forma? Claro, então, o dinheiro pode ser pro mal, né? Pode. Mas é você que fez uma escolha, né? Uhum. Só que aí é isso que a gente tá falando, mas, quer dizer, para todo mundo o dinheiro faz mal, é péssimo, é onde que é o motivo de brigas, de discórdias em família. Exatamente. E aí você fica com aquele medo de ter o dinheiro. Porque de se prosperar. ter o dinheiro é a mesma coisa de eu ter briga em casa, se eu ter o dinheiro é a mesma coisa de sinônimo de coisas ruins, é melhor com o que eu não tenha. Exato. Mesmo eu querendo ter. Então. Aí a sua mente te protege, porque na verdade a nossa mente ela foi criada para nos proteger. Então, Verdade, se ela Érica. entende que você ter o dinheiro vai trazer coisas ruins para sua família, vai trazer coisas ruins para você, que na verdade não é, né? Mas você acredita nisso, o seu cérebro automaticamente te impede de você ganhar esse dinheiro. Eu conheci uma pessoa, olha que interessante, eu gosto sempre de trazer exemplos, né? Claro que não vou citar nome por ética, nem nada, mas para que ilustre bem a pessoa que está assistindo em casa, né? Essa pessoa, ela conseguia ganhar dinheiro. E toda vez com que ela ganhava dinheiro, ela passava muito mal.
passava muito mal, mas passava mal mesmo, de chegar a vomitar, passar mal. E assim, uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa que tinha muita capacidade de conquistar o dinheiro. Quando esse dinheiro chegava na mão dela, ela passava muito mal. E aí depois dava um jeito de gastar aquele dinheiro sem ela nem saber aonde ela gastava. Quando ela vinha, ela não tinha mais aquele dinheiro. Então, aí você olha pra essa cena e fala assim, nossa, mas, né, alguma coisa tem de errado aí. Quando foi descobrir, foi um episódio que aconteceu na família dela que por conta de dinheiro, o irmão dela matou o pai dela. Nossa. Por conta de dinheiro. Então, o que ficou na mente dela? Quando o dinheiro entra na minha conta, algo muito ruim vai acontecer. Então, toda vez com que ela ganhava dinheiro, ela passava muito mal, porque o corpo dela já falava, olha, vai acontecer uma coisa muito ruim, porque você está com o dinheiro em mãos. E aí, depois que ela melhorava, vamos dizer assim, que ela não estava mais passando mal fisicamente, a mente dela dava um jeito dela desfazer daquele dinheiro, porque era sinônimo de que ia acontecer alguma coisa muito ruim. Então, eu sei que é um exemplo meio extremo, Não, né? mas é um exemplo. Mas assim, não acontece, dificilmente vai acontecer essas coisas na família, mas só para ilustrar o fato de o que aconteceu na sua vida em relação ao dinheiro, que muitas vezes a sua mente gravou aquilo e fica pensando, nossa, quando eu tiver o dinheiro, aquela coisa ruim pode acontecer comigo. Pode ser, às vezes, separação. Você viu seus pais brigando muito por conta de dinheiro e você viu separação, ficou no seu inconsciente. Você pensa, poxa, será que se eu tiver esse dinheiro, algumas coisas ruins não vão acontecer? Então, automaticamente, a mente sabota e faz com que você não fique com aquele dinheiro, mesmo que você ganhe. Porque, às vezes, eu lido com empresárias, empreendedoras, que às vezes ganham muito dinheiro. Mas, o mesmo jeito que elas ganham dinheiro, elas gastam aquele dinheiro. Então... E entram em dívidas absurdas. Nossa. E você fala, meu Deus, como que consegue, né? Na verdade, a mente dela sabotando, fala assim, de alguma forma esse dinheiro não pode estar na sua conta. E assim vai. Isso em relação ao dinheiro, né? E várias outras coisas na vida também, a pessoa, pelo que ela passou na vida, como fica ali no inconsciente dela, ela acredita que ela não pode ter aquilo porque alguma coisa de ruim vai estar acontecendo. E aí, é quando o cérebro mesmo, por uma proteção, vai sabotando ela. E aí, eu conheço mulheres que têm oportunidades, e elas deixam de participar dessas oportunidades, porque o cérebro dela fala assim, olha, você vai ser famosa, você vai começar a ter no outro patamar. E ela pensa, quando eu estiver nesse patamar, como que eu vou ser reconhecida pela minha família? Quando eu estiver nesse patamar, como que vai acontecer? E aí os medos dentro dela fazem assim, é melhor eu não ir. E às vezes até o corpo dela mesma, ela fica doente. No dia em que ela tem que ir fazer uma entrevista de um emprego bom, no dia que ela tem que ir para alguma coisa boa, ela fala, nossa, foi uma coincidência, eu só fiquei doente. Foi o corpo dela protegendo ela, falando, não, você vai crescer, se você for ali, você vai crescer, e se você crescer, algumas coisas ruins podem acontecer. Então, Érica... É algo, assim, difícil de pensar, né? Porque a nossa mente é uma coisa interessantíssima. Deus fez a nossa mente de uma forma fantástica, né? E no final das contas, ela mesmo impede a gente chegar na onde a gente mesmo quer chegar. Sim. A gente deu exemplo aí do dinheiro, mas tem vários exemplos, né, Érica? Eu posso até citar mais um. Você me confirma se é isso mesmo. Por exemplo, a criança ali cresce vendo o pai batendo na mãe, por exemplo, né? A mulher principalmente, né? Então ela cresce com aquilo. Então para ela todo homem é ruim. Exato. Todo homem é mau. Ela acredita nisso. E não é isso, né? Tem pessoas boas, tanto do lado do homem como do lado da mulher. Exatamente. Né? Poxa, de repente é a situação ao contrário, né? Aquela mulher, por exemplo, né, Érica, que trai o marido a todo momento. Você cresce naquilo. Então, o homem, poxa, as mulheres não prestam. Não posso confiar nas mulheres. Não posso confiar nas mulheres. Seria mais ou menos aí também como exemplo, né, Érica? De travas emocionais, né? Exatamente isso. Você citou algo que é perfeito. É exatamente isso. Tudo aquilo que você viveu na sua infância, que você viu na sua infância, você vivenciou, você sentiu, você acreditou naquilo, porque a infância é uma esponja. Tudo aquilo que falam para uma criança, tudo aquilo que dizem para uma criança, tudo aquilo que ela vê, ela absorve aquilo para ela. E ela absorve de um jeito em que ela realmente acredita naquilo. E quando ela já é adulta, mesmo tendo um racional ali desenvolvido, dentro dela, internamente, que é o subconsciente dela, ainda tá tudo gravado ali. Então, por exemplo, realmente uma mulher que viu a mãe apanhando, ela acredita que realmente nenhum homem presta. Todo homem vai bater, todo homem vai machucar, vai maltratar, quando na verdade não é.
como você citou, ao contrário também, né? Um homem que foi traído por uma mulher, enfim, as dores, a questão toda é as dores da vida que essa pessoa teve, que viveu com ela e com as pessoas ao redor dela, principalmente pai e mãe, principalmente a família ali, que é o primeiro alicerce ali para a personalidade dela, né? Ela cresce acreditando em coisas que muitas vezes não são verdades. E para ela desconstruir essas verdades é muito difícil, né? Poxa, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso aí, né? De quebrar esses padrões aí, tá certo? Uhum, Mas deixa eu anunciar aqui os nossos patrocinadores, tá certo, Érica? isso aí. O Centro Universitário ENIAC, com cursos de graduação e pós-graduação, presencial, híbrido e EAD, nota máxima no MEC, a ZUC Saúde Ocupacional, assessoria completa especializada em segurança e saúde do trabalho, a Novitar Restaurantes Empresariais, especializada em alimentação corporativa, a Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica, e o mais novo parceiro patrocinador, a BemVT, gestão de benefícios corporativos, gestão de vale-refeição, alimentação, combustível, presente e muito mais. E tendo como sua principal especialidade o Vale Transporte. Eu quero aproveitar aqui essa oportunidade e agradecer ao CEO Rudney Fernandes, que aliás ele esteve aqui, gravou um programa aqui comigo. Agradecer a toda a equipe dele pela confiança e que essa parceria dure por muito tempo. Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. O futuro não espera. Ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC. Seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a ZUC está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas, com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. ZUC, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais. Olá, estamos de volta e o tema de hoje é travas emocionais, o inimigo invisível do sucesso. E estamos aqui com a Érica Moretti, mentora de negócios e liderança feminina, CEO da DIC, Desenvolvimento e Inteligência Comportamental. Pessoal, o bate-papo tá incrível aqui, nós estamos falando aqui sobre travas emocionais, já citamos aqui alguns exemplos, como o dinheiro, né, o relacionamento da família. Mas, Érica, antes de a gente entrar um pouco de como iniciar a quebra dessas travas emocionais, eu queria te fazer uma outra pergunta antes. Procrastinação seria uma trava emocional? Sim, inclusive uma das que mais aparecem junto às minhas mentoradas é a trava da procrastinação. E muitas vezes você acredita que é preguiça. Ai, a pessoa não fez porque deixou para amanhã porque é preguiçoso. E na verdade não é. A trava emocional, essa trava é emocional. A procrastinação é emocional.
Porque é bem simples. Se você fosse procrastinador em todas as coisas da sua vida, daria para dizer que podia ser uma preguiça. Mas, na verdade, são em alguns aspectos. Você deixa para depois alguma coisa que, de alguma forma, aquilo vai te trazer alguma coisa ruim na sua mente, é claro, né? Porque, assim, a nossa mente, ela foi feita, como eu falei para você, para nos proteger. Sim, sim. E quando a gente vai ter que fazer um esforço muito grande para poder realizar aquilo que a gente precisa realizar, a nossa mente nos protege, falando assim, olha, deixa para depois, faz depois, vai ser melhor, né? Por quê? Para não gastar aquela energia que você ia gastar com aquilo que teria que ser feito. Mas, como são algumas coisas específicas, o que eu diria? Vamos ver a raiz do porquê exatamente aqui você procrastina. Então, assim, e você me fala exatamente no que você procrastina. Eu procrastino nisso, nisso e nisso. Vamos ver a raiz do porquê exatamente nisso você procrastina. Eu vou te dar um exemplo. Sim, sim. E eu vou te dar um exemplo meu mesmo, Claro. né? Eu era um tipo de pessoa que não acreditava na minha capacidade. Inclusive, por isso que é uma das coisas que eu mais faço hoje, é ajudar essas Sim. mulheres a entender a capacidade que existe dentro dela. Que foi uma dor que você teve. É uma dor que eu tive. Eu não era uma pessoa que era muito bem na escola. Hoje eu dou aula pós-graduação, mas na escola cheguei a repetir de ano. Então aquilo me fez acreditar de que eu não era tão inteligente, de que eu não era tão capaz, né? E aí, na questão do estudo mesmo, né? E aí, toda vez que eu tinha que fazer algo, eu ia dar uma palestra, eu dou muitas palestras, né? Eu ia dar uma palestra. E aí, a palestra ia ser daqui 3 meses. Eu procrastinava o estudo, fazer os slides até a sábado, tipo, ia ser sábado até sexta-noite, à madrugada, para conseguir não só fazer os slides, mas deixar tudo pronto. Por que disso? E para as outras coisas eu não procrastinava. E eu comecei a entender, e comecei, é claro, com mentores, comecei a entender por que eu deixava para a última hora exatamente as questões de palestra. Sim, sim. Né? Ou qualquer outra coisa relacionada a ver, que tinha a ver com o estudo. Sempre fui uma pessoa muito estudiosa, sempre li muitos livros, mas por que exatamente em alguma palestra eu não queria, eu procrastinava, Sim. né? E aí eu comecei a entender que a raiz disso era o eu achar que não tinha capacidade nos estudos. Sempre falei muito bem, né? Então eu falava assim, chegar lá na hora eu vou falar e tal. Mas assim, me faltava essa questão técnica, me faltava um pouco de ter aquele conhecimento técnico. E aí foi quando eu entendi, falei, então é por conta disso. É porque eu acredito que não sou capaz dos estudos. Eu acredito que eu não sou tão boa assim nos estudos quanto eu acredito que seja. E claro, eu montei as minhas estratégias de estudos, que é diferente das outras pessoas. Então eu ouço muito, então eu ouço livros, por exemplo. Aí eu ouço, já vou anotando, vou escrevendo. Então eu montei a minha estratégia de estudo que ficava mais confortável para mim. E aí sim eu parei de procrastinar. Certo. E aí, a trava que me fazia pensar que eu não era capaz, eu mesmo comecei a vencer no sentido de ver que eu era capaz, sim, e que eu tinha capacidade, sim, de estudar da forma em que eu achava melhor o estudo, não a forma onde colocavam que tinha que ser o estudo, né? Que aí é a adaptação pessoal ali de cada um. E aí, depois disso, né? Deslanchei. E mesmo assim é algo que a gente trabalha sempre, porque não é algo a todo momento. Não é assim, venci a procrastinação, nunca mais vou querer procrastinar. Ela vai vir na sua mente o tempo todo. E aí sempre quando eu tenho, por exemplo, eu tenho uma palestra na semana que vem, eu já sei, eu falo assim, olha, que eu já tenho a palestra na semana que vem, não vai deixar pra última hora pra você conseguir estudar ou fazer os slides de alguma coisa. Já começa de agora. Quando eu penso assim, vou começar, eu vou estudar hoje, já vem outra coisa na minha cabeça, falar, vai fazer tal coisa que você precisa. E aí eu vou me ponderando ali, falando, não, Érica, hoje você vai estudar, hoje você vai preparar aquela palestra, e aí já vem na minha mente, não, mas é só daqui 3 meses, é só... E aí fica aquela briga interna mesmo, e vai ser assim. E assim, antigamente eu era um tipo de pessoa que eu não abria essas coisas da minha vida, mas eu aprendi que a vulnerabilidade ajuda outras pessoas, e não existe alguém perfeito, então sim, vai existir vulnerabilidade de cada um. E toda vez com que eu começo a abrir e falar as dificuldades que eu tinha, outras mulheres se identificam, né? Outras pessoas se identificam e falam, nossa, a Érica que hoje dá aula numa pós-graduação tem dificuldade de acreditar na capacidade dela, então eu ainda tenho chance, né? Ainda tenho como chegar onde ela chegou, enfim. E aí
eu comecei a entender, até mesmo do livro, não sei se você conhece, o livro da Brené Brown, que é A Arte... Agora me fugiu o nome na mente. Até o final do programa eu vou ver se eu consigo trazer o nome do livro aqui, que ele fala justamente sobre a vulnerabilidade. A coragem de ser imperfeito, lembrei. Coragem de ser imperfeito. A coragem de ser Já vi imperfeito. esse livro, mas não li ainda. Exatamente, é perfeito da Brené Brown e faz você entender que a vulnerabilidade humana é algo que ajuda as outras pessoas. Que Sim. quem tá querendo achar que é o tal e que não tem nenhum tipo de vulnerabilidade... Tá fadado ao fracasso. Tá Aquele que acha que é fadado ao Superman ou a Mulher Maravilha, ninguém tem esses poderes, né? Não existe. Não existe. E ele não inspira outras pessoas. Porque as outras pessoas que têm essas dificuldades, que é muita gente, vai falar, não, aquele ali não tem dificuldade nenhuma. Então, eu não me inspiro nele, né? E aí, pelo contrário, Verdade, aí eu Érica. aprendi... E antigamente, não sei se é por conta de ser líder, muitos líderes acreditam nisso, né? Eu não posso mostrar nenhum tipo de fraqueza, nenhum tipo de vulnerabilidade para os meus liderados, porque eu vou deixar de ter autoridade. E isso vem mesmo de uma trajetória aí da liderança, Sim, dentro sim, da liderança. E eu aprendi que não, quanto mais eu conseguia abrir e falar o quanto eu era humano quanto Sim. elas, e eu tinha dificuldade quanto elas, eu tinha dores quanto elas, eu fazia com que elas se espelhassem e falavam, Sim. nossa, a Érica também é humana, ela também Sim. passa por dificuldades como nós, e aí conseguia muito mais inspirar eles, para eles conseguirem chegar, falar, mas eu venci, eu tô vencendo. E porque é até errado falar que eu venci, né? Porque a gente não vence, a gente tá sempre Você vence vencendo. Todos os dias, todos os momentos a gente tá vencendo, né? E as travas emocionais são assim, todos os dias a gente tá vencendo elas. Por mais que a gente já tenha superado e já não está mais naquele patamar, a gente evoluiu e realmente evoluiu. As travas emocionais começaram a ficar bem mais longe, né, do que estava antigamente. Mesmo assim, a gente tem que sempre estar ali relembrando, né, falando, não, olha, eu sou vulnerável sim, eu sou ser humano sim, e isso vai ser parte de mim, Sim. porque eu tenho o meu lado ruim e o meu lado bom. Então, eu vou ter que sempre lidar com esse meu lado ruim para conseguir chegar lá onde eu quero chegar, nos resultados onde eu persigo chegar. Fantástico, Érica. Alguns pontos, né, que você deixou bem claro, até quando a gente fala de questão de liderança, isso vem de uma cultura antiga mesmo, de mostrar força. Mas hoje não é assim. Não. Hoje nós temos que falar, poxa, eu não sou Superman, eu não sou Mulher Maravilha. E tá tudo bem, como você falou. As pessoas vão se espelhar em você, vão se inspirar em você. Porque a gente ainda não é uma IA. Nós somos humanos. Espero que a gente não seja. Não é verdade? Nós somos humanos. Enfim, e você citou uma coisa interessante, quando se fala em procrastinação, é identificar a raiz. A raiz. Né? Não é só ter uma estratégia, né? Certo, não é só ter uma estratégia. Porque muitas vezes fala assim, eu vou te ensinar a não ter mais procrastinação. Aí te ajuda a ter um planner, te ajuda em gestão de tempo, que são primordiais, são necessários existir, mas esquece de olhar para a raiz do porquê, você está procrastinando, que é algo interno que te impede, né, de fazer o que precisa ser feito. Sim. E aí, Érica, em cima desses exemplos que a gente trouxe de travas emocionais, né, qual que é o primeiro passo para quebrar isso aí, para quebrar uma trava emocional, Érica? O primeiro passo é conhecer a trava. Né? Na verdade, o primeiro é o autoconhecimento e depois conhecer e reconhecer as travas. Reconhecendo as travas, reconhecer a raiz da trava, que foi exatamente o exemplo que a gente deu aqui. Né? Por exemplo, no meu exemplo de falta de capacidade, da onde veio? Veio de quando eu não estudava tão bem, que eu repeti de ano, veio até mesmo a questões do castigo que eu tive quando eu... Eu posso contar aqui a história do castigo? Claro! Para as pessoas entenderem melhor. Eu repeti a 2ª série. E aí, eu tenho uma irmã que ela sabe aquela CDF? CDF que tirava só A, naquela época era A, B, C, D, né? Isso. Eu tenho 40 anos. E aí, ela tirava B, ela chorava porque ela tinha tirado B, e eu ali no C, né? Enfim, e aí houve uma comparação, havia essa comparação de falar, olha, por que você não estuda como a sua irmã? Por que você não faz como ela? E isso é muito ruim para os pais que comparam filhos, né? E eu sei que não é por mal, era realmente tentando fazer com que eu crescesse, evoluísse, né? E aí, quando eu repeti essa 2ª série, meus pais são separados. Meu pai ia lá buscar a gente para ir pescar. E aí, nesse dia, ele falou assim, olha, você não vai pescar
porque você repetiu de ano. E me deixou em casa e levou só a minha irmã. Eu chorei muito aquele dia, como uma criança tinha uns 8 anos, mais ou menos, a segunda série, né? Chorei muito e me senti muito abandonada. Já era abandonada porque os pais eram separados, né? E aquilo criou dentro de mim, assim, eu sou rejeitada porque eu repeti de ano. Então, a causa era, eu não sou capaz de estudar, e essa minha falta de capacidade de estudar tanto quanto a minha irmã me faz ter rejeições na vida. Então, olha só o que criou dentro da minha mente. Depois, meu pai deu a volta no bairro, voltou e falou assim, agora você vai. Isso daí era só um castigo para você aprender a nunca mais repetir de ano. Nossa. Só que eu entendo que meu pai era a estratégia que ele tinha na época. Sim. Né? Eu não culpo falando assim, nossa, como meu pai foi ruim, não. Mas o que causou em mim, exatamente naquele dia? E eu, do jeito que sou, falei, eu não quero mais esse negócio, não. Até hoje eu não gosto de peixe, de pescar. Não gosto de pescar, por conta da situação. Mas aquilo ficou gravado no meu inconsciente. O que gravou no meu inconsciente? Você não consegue estudar. Por conta de você não conseguir estudar, você recebe rejeições na vida. E principalmente de pessoas que você ama. Comparado à minha irmã. A minha irmã, que era uma estudiosa, né? Enfim, aquilo criou isso em mim. E eu precisei descobrir, eu precisei voltar e entender o porquê que eu procrastinava em relação aos estudos, o porquê que eu achava que não era tão capaz assim de conseguir estudar e ter uma performance boa nos estudos. E aí sim fez sentido eu ter uma estratégia para não procrastinar mais. Você imagina só se chega alguém para mim e só fala assim, Érica, vou te dar uma estratégia para não procrastinar mais. Acorda todo dia tal hora, faz todo dia tal isso. O que ia acontecer comigo? Eu ia continuar não conseguindo. Porque a questão não era na falta de estratégia ali para fazer o que precisa ser feito. Era na minha crença de falta de capacidade. E aí, na raiz, né? Na raiz. Quando eu entendi isso, aí começou a mudar. Porque aí eu vou ter que ter um novo olhar hoje para quando eu perceber que eu estou procrastinando, falar para minha mente assim, olha, você já não é mais aquela menina de 8 anos, você hoje já dá aula em uma pós-graduação, hoje você já sabe estudar dentro das estratégias de estudo que você criou, e eu me convencer, eu mesma fazer isso na minha mente, de que hoje já é muito diferente do que foi no passado, e que eu tenho capacidade sim. E isso me dá a força para me conseguir fazer o que precisa ser feito, sem precisar de jogar para depois. Sim. Então, é simples. Isso não é só para trava, que é o exemplo que a gente deu da procrastinação. Mas qualquer outro tipo de trava, existe sim uma raiz. Existe o porquê você é travado exatamente naquilo. E você precisa descobrir exatamente no que foi. Não necessariamente como eu descobri ali, numa cena específica. Nem todo mundo vai ser exatamente como foi. A mim. Às vezes não lembra também nem como que foi, como que foi isso, né? Exatamente, mas precisa de entender, pelo menos, o que te faz não querer avançar naquilo. Ou seja, a raiz daquilo, e aí sim você fazer uma ressignificação sobre esse acontecimento, sobre o atual, né? Curar aquilo que foi do passado, perdoar. Eu precisei perdoar meu pai, né? Eu precisei me perdoar, porque eu era muito carrasca comigo mesmo. Então, teve um processo ali para que eu pudesse, sim, ser livre e conseguir não ter mais essas travas, com que isso não me impedisse mais de chegar aos resultados que eu queria chegar, que eu tenho como objetivo chegar. Érica, você falou uma palavra aí que eu me arrepiei aqui, tá? Perdão. Precisa. Primeiro se perdoar, depois ir perdoar o outro, né? No caso, o seu pai. Isso é fantástico, Érica. E para muita gente é tão difícil essa questão do perdão, né? Muito. Eu tenho que me perdoar, né? Primeiro. Nossa, isso é fantástico, Érica. Você tocou aqui no ponto aqui. Isso faz parte do processo. E eu que lido com gestão, né? Com negócios, muita gente acredita que isso não tem nada a ver. Que é só estratégia mesmo. Não vem com esse negócio de querer achar que eu tenho que perdoar meu pai, perdoar minha mãe, perdoar a separação dos meus pais, perdoar o que aconteceu comigo, que isso tem alguma coisa a ver com eu não conseguir ter um resultado nos negócios hoje. Tem muita gente que não consegue acreditar nisso. Não consegue, Érica? Não consegue acreditar nisso. Não, eu só preciso de mais uma estratégia.
Me dá mais uma estratégia. Inclusive, no começo da minha carreira de mentora, como eu tinha muita experiência, eu comecei só em gestão de negócio. Eu não trabalhava nessa parte interna. E eu traçava uma trajetória para a pessoa fazer ali, um plano de ação para ela executar, e ela não conseguia executar. E era super capaz. Uma capacidade, assim, pessoas super capazes. Pessoas que têm franquias e têm várias unidades de franquia. Aí, por que ela não consegue executar? Aí foi quando eu comecei a entender que essas travas impedem muito mais do que a falta de estratégia. E aí é quando tem que olhar para dentro, né? E conseguir. E aí sim, faz parte a questão do perdoar. E perdoar a si mesmo também é algo muito importante. Porque eu realmente era uma carrasca de mim mesmo. Liderança, exigente. Quando a pessoa é assim, vai ver que ela é 10 mil vezes mais exigente com ela mesma. E aí não consegue dormir direito, se cobra o tempo todo. São coisas que faz com que a performance da pessoa caia, porque, na verdade, quando você olha pra dentro, ou melhor, você não olha pra dentro, achando que é só executar, e às vezes o resultado não chega porque você tá só na executação, sem olhar pra dentro de si. Érica, até aqui para nossa audiência entender um pouco mais, essas travas emocionais, a gente consegue quebrar sozinho ou precisa pedir ajuda, Érica? Olha, muitas travas você consegue até com conhecimento de livros. Você lê um livro, por exemplo, esse livro que eu te indiquei, tem muitos outros livros interessantíssimos. Tem um livro também que fala sobre a trava de você não acreditar em você mesmo. E todos esses livros você pode começar a ler e começar a entender. Só que faz você só entender. Só tem a informação. Só que aí você precisa da ação. A informação informa a ação. Você tem a informação, você informou a ação. Mas aí você precisa de alguém te ajudar a ter a ação. E aí sim é interessante você ter alguém, você ter um mentor, ter um terapeuta, ter alguém que te ajude a enxergar coisas que você mesmo não consegue enxergar. Porque se você conseguisse enxergar, você já tinha feito. E as travas não deixam você enxergar. Não deixa, né, Érica? Não deixa. Por isso que você colocou bem aí no tema que ela é invisível. Ou seja, é uma coisa que você não consegue enxergar. E tendo alguém de fora que consiga entender, ouvir sua história, ouvir sobre a sua trajetória de vida, ela te ajuda a enxergar coisas que você não consegue enxergar. Então, sim, eu indicaria você não só tentar entender através de livros, cursos, autoconhecimento, mas também alguém de fora para que consiga olhar você numa perspectiva que você ainda não conseguiu ver. E também te ajudar na caminhada, né? Para que essa ação aconteça. Então, montar contigo um plano de ação para que você acompanhar você nesse processo, né? Porque vai, como a gente falou, que vai ter as recaídas. Então. E aí, quando você tiver as recaídas, quem é que vai te ajudar? Né? Se você tiver alguém ali segurando a sua mão, falando, não, vamos continuar, vamos montar outra estratégia se você não conseguiu com essa. E isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Eu tenho as minhas mentoras e eu falo, todo mundo seria interessantíssimo ter alguém para te acompanhar durante a sua trajetória, para que você consiga atingir os resultados, né? Com certeza, Érica. A gente sabe que até o psicólogo precisa do psicólogo. Sem dúvida. A gente precisa de pessoas para nos ajudar, né? Mostrar um caminho um pouco até diferente. Diferente do que você imagina. Exato. Você está naquele seu mundo fechado, você enxergando aquilo, né? Então você bloqueia a sua mente, aí uma pessoa de fora vai ajudar você a abrir essa mente. Cláudio, abre esse leque. Olha, tem outras coisas que você não enxergou ainda. Seria isso, Érica? Exatamente. Você fala, nossa, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, nunca tinha pensado nisso. E às vezes a gente até chega a ser um pouco resistente e falar, não, mas não vou fazer assim, porque a nossa mente sempre quer acreditar no que a gente acredita, né? Mas aí você vai por aquele caminho e fala, nossa, foi muito melhor eu ter vindo por aqui. Então, eu acredito que sim. Mas, mesmo a pessoa sem o outro de fora, se ela buscar o autoconhecimento, se ela ler livros e tentar buscar entender essas travas, ela já consegue desenvolver bastante também. Sim, sim. Entendi. Então, quer dizer, é possível mais, assim... É mais demorado. Mais demorado. e, de repente, me fugiu agora a palavra, mas algo mais complexo, mais né? Complexo. A pessoa tá sozinha ali, né? E agora quando ela tá com uma pessoa do lado, que é uma pessoa... né, que já vivenciou alguns exemplos ali práticos, né, aprendeu nas dores, porque eu falo o seguinte, é o que eu falei aqui no começo, que você também citou aí, para a gente ajudar alguém, ensinar alguém, a gente tem que ter vivenciado em algum momento,
né? Então, como é que eu vou dar treinamento para líderes? Como tem que ser o comportamento dele? Se eu nunca vivenciei aquilo, eu nunca passei por aquilo. Claro, eu acho importante, sim. Interessante você ler livros, aprender lendo, né? Isso é fantástico. Eu sou escritor, né? Ai, que legal. Mas o que faz a diferença é o que você vivenciou, é a sua prática, são as dores que você passou na sua jornada. Isso. Para hoje você ter a convicção e poder ter a certeza do que você pode ajudar, né? Que nem a gente falou, que mostrar os caminhos, né, Érica? Exatamente. E é interessante você falar que você é escritor, mesmo a pessoa que lê um livro, ela tá tendo ajuda de quem? Do escritor. Porque o escritor colocou ali as dores dele, o que ele passou, o conhecimento que ele tem. Então, de alguma forma, ele teve um mentor. Porque o autor do livro foi um mentor para ele, para aquele conhecimento. Então, a gente sempre vai precisar do outro. Aquela pessoa que acha que não precisa do outro, essa pessoa realmente está fadada ao fracasso. Porque a gente precisa do outro, principalmente para se desenvolver. Sim, sim. Érica, bom, a gente já viu aqui que você tem uma expertise aí no assunto. Caso você queira também trazer algum case, né, mais algum case aí sobre isso, que conselho você daria para quem está estagnado e não consegue enxergar essa questão, por exemplo, do autoconhecimento? Ela está estagnada, ela tem condições de avançar, mas capacidade, né? Mas ela tá ali, ela tá bloqueada, ela não enxerga, não consegue fazer o autoconhecimento. Então, para sua experiência, o que deve ser feito? E se você tiver algum exemplo prático aí, algum case, fica à vontade. Olha, primeiro, essa pessoa que tá bloqueada, ela precisa realmente de procurar ajuda. Certo. Seja um terapeuta, seja um mentor, seja alguém que para conseguir auxiliar ela, principalmente no autoconhecimento. É muito difícil a pessoa ter um autoconhecimento sozinha. É muito difícil. Como você citou aqui, é muito difícil você olhar para os seus pontos fortes e seus desafios, né? Aquilo que você tem para melhorar, sem que você tenha alguém que te auxilie nisso. Então, faça um teste de personalidade, não só um teste de personalidade, faz um teste de perfil comportamental para você entender quais são os seus perfis, qual é o seu perfil de liderança, né? Para que você realmente tenha esse autoconhecimento. Sim. E a partir desse autoconhecimento, você começar a reconhecer quais são as suas travas. E aí, isso alguém pode te ajudar com isso. Reconhecendo essas travas, você vai começar a desconstruir essas travas para começar a construir agora as suas crenças fortalecedoras. E isso é importante dizer também, porque muitas vezes a gente fica só nas travas, só naquilo que é ruim, só naquilo que impede a pessoa de avançar, mas esquece de fortalecer aquilo que Deus já deu de dom para ela, verdade, que é Érica. o lado bom que ela já tem, sim, né? Sim. E o foco fica errado, porque aí o foco fica só nas coisas ruins. E aquilo que você já faz de bom, vamos fortalecer, vamos desenvolver, vamos focar naquilo que você já faz de bom para que você cresça, para que você avance, e aí o seu olhar muda, o olhar muda sobre você mesmo, né? Aí você olha para você de uma forma diferente e fala, não, eu tenho potencial, eu tenho capacidade, eu posso ir muito mais além. Baseado no quê? Baseado nas suas competências. Não é baseado somente no oba-oba de falar, você tem poder, você pode, você... Eu não gosto dessas coisas. Eu não acredito que isso faz com que a pessoa sustente por muito tempo. Mas agora, se eu tenho ali um formulário, se eu tenho ali um relatório me falando quais são os meus potenciais, eu tenho base para falar, olha, eu sou ótimo nisso, eu sou um ótimo comunicador, eu sou ótimo nisso, aquilo, e aí ela fortalece aquilo, deixando ali as travas dela, depois que ela reconheceu e que ela entendeu as travas dela, para conseguir avançar e crescer. Maravilha. Érica, é um assunto que daria para ficar aqui o dia inteiro falando. Com certeza. Mas uma pena que já estamos terminando aqui o programa, né? Eu quero te agradecer por você ter vindo aqui novamente. Obrigada. Deixa as suas considerações finais e reforce as suas redes sociais. Caso tenha alguma mentoria, algum curso, fique à vontade para poder... Sim, bom, a minha rede social é @ericamoretti, Erica com K, Moretti com 2TI, ponto oficial. Érica, com K, Moretti com 2TI,
.oficial, e ali você vai ter o telefone para você falar com a minha assistente, você vai ter ali também já muita informação sobre o meu trabalho. E sim, eu tenho uma mentoria que se chama Avance, e também tenho uma mentoria para líderes, não só pessoas que são donos de empresa, mas um gerente, um gestor, alguém que tem uma equipe que precisa gestar, que se chama Líder Premium. São essas 2 mentorias com que eu trabalho. Então, se você quiser destravar, você que é capaz, você que tem conhecimento e que percebe que muitas vezes não está conseguindo chegar no resultado que você quer chegar, você precisa de alguém auxiliar você para que você reconheça essas travas invisíveis que você não está conseguindo enxergar, para que você consiga chegar nos seus resultados finais, naquilo que você deseja para a sua vida. Então, eu estou aqui para poder te auxiliar e te ajudar. Uau! Fantástico, Érica! Você precisa voltar aqui mais vezes, viu, Érica? É o maior prazer. Quero também novamente agradecer a nossa audiência, nossos apoiadores da BRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos, APG Portugal, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas e os nossos patrocinadores, o Centro Universitário ENIAC, a ZUC Saúde Ocupacional, a Novitá Restaurantes Empresariais, a BMVT Gestão de Benefícios e a Remunerar Consultoria. Eu estou nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve Oficial. E tem o do programa também, Gestão em Pauta Oficial. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. O futuro não espera. Ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC. Seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a ZUC está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas, com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. ZUC, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais.